Olá, turma. Dando continuidade ao estudo de óptica geométrica, vamos trabalhar aqui algumas questões, tá? Nesses exemplos. Na questão 1, nos diz que entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fonte de luz primária, né? Primária é aquelas fontes que têm luz própria, tá certo? Nós temos aqui o fósforo, né? Sol e Lua. O Sol e o fósforo possuem luz própria, né? Agora a Lua, ela reflete a luz do Sol, tá? Conseguimos enxergar a Lua, tá? Porque ela emite luz. Só que a luz que ela emite, na verdade ela reflete, né? A luz que ela reflete é a luz do Sol. Portanto, a Lua não é uma fonte de luz primária, e sim secundária. Lua, Júpiter e o Sol. Então aqui nós só temos o Sol, fonte primária, tá certo? Porque os planetas, assim como a Lua, né? No caso aqui o Júpiter, os planetas e a Lua são fontes secundárias. Os planetas também, tá? Refletem a luz do Sol. Só conseguimos ver os planetas porque eles refletem a luz do Sol. Vela acesa e Sol são fontes primárias, porém a Lua não é. Estrela, fósforo aceso e o Sol, sim, né? As estrelas, os fósforos acesos e o Sol são fontes primárias. Então, letra D está correta. Questão 2. A figura a seguir representa um feixe de raios paralelos incidente. Tá? Então, aqui são os feixes paralelos que incidem. Aqui são os raios refletidos, não é isso? Então, esses raios paralelos incidem sobre uma superfície S. Então, em azul, nós temos aqui uma superfície S. E os correspondentes raios emergentes. Aqui são os raios que emergiram, né? Eles foram refletidos. Então, isso representa qual fenômeno óptico? Dispersão, reflexão difusa, refração, difração, reflexão regular. Na reflexão angular, os raios refletem também de forma paralela. Aqui não, né? Eles foram aí de forma difusa, né? Então, essa reflexão aqui é chamada reflexão difusa, né? Reflexão porque eles incidem o anteparo, né? Ele parte de um meio e voltam para o mesmo meio. Não é isso? Refração, não, né? Eles partem de um meio e incidem em outro meio. Tipo, a luz sai do ar e entra na água. Seria uma refração. E difração é quando a luz contorna um obstáculo, não é isso? Passa, por exemplo, por uma fenda, uma abertura de uma porta, é a difração. Tá? Já vimos isso em aulas anteriores. Nessa questão você vai dizer quem é verdade e quem é falsa. Quem for verdade você representa com V, quem for falso você representa aí por F. Tá? Isso em relação aos eclipses solares e lunares, né? Então, primeiro que nós temos, o eclipse solar corresponde quando o Sol fica entre a Terra e a Lua? Não, né? O eclipse solar é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Já vimos isso na aula passada, então isso aqui é falso. Só existe eclipses lunares parciais? Não, né? Lá também a gente viu na imagem na aula passada que a Lua pode ficar totalmente encoberta pela sombra da Terra, que representa um eclipse total. Então também é falso. No eclipse lunar, a Terra fica entre a Lua e o Sol. No eclipse lunar, sim. Durante a noite, né, a sombra da Terra projeta sobre a Lua, né, porque a Terra está entre a Lua e o Sol, verdade. Durante o eclipse solar, não pode olhar diretamente para o Sol, pois isso pode ocasionar problema na visão? Sim, verdade, né? Porque a radiação, né, do Sol pode prejudicar a visão, então não podemos olhar diretamente para o Sol. Então ficou falso, falso, verdade, verdade, né? FFVV, né? Então, alternativa a letra B. O exemplo 4 diz que nós temos aqui CGH altura S, a altura e S é a sombra, né, de 2 metros de comprimento de um poste. Tá?
Então nós temos aqui um poste de altura H, Hzão, né? E ele projeta uma sombra aqui de 2 metros. 2 metros é a sombra. Tá? Então, vamos chamar aqui de Szão, né? Szão é a sombra do poste. No mesmo instante, uma pessoa, aqui nós temos uma pessoa aqui de 1,80 m de altura, projeta aqui uma sombra de 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros. Só para diferenciar, vamos chamar a altura da pessoa de Hzinho e a sombra da pessoa de Szinho. Então, observe que nós vamos ter aqui, ó, dois triângulos, né? A sombra com a altura do poste forma aqui um triângulo, não forma, ó. E o raio de luz, né? Que usa raio de luz na superfície da Terra, ele incide de forma paralela. Então, esse raio de luz aqui, ó, vai ser paralelo a esse outro raio de luz responsável pela projeção da sombra da pessoa no chão. Então, nós vamos ter dois triângulos semelhantes. Então, como nós temos dois triângulos semelhantes, nós podemos aplicar aqui a relação, né? A relação entre os lados de triângulo semelhante, né? Entre os lados dos triângulos semelhantes. Então, posso pegar essa altura do poste, esse lado do triângulo, tá, que é o Hzão, sobre o Szão, que é esse outro lado do triângulo, vai ser igual, né, porque eles vão ser proporcionais. A altura que é proporcional à altura da pessoa, a sombra do poste é proporcional à sombra da pessoa. Então, nós vamos ter o seguinte, Hzão sobre Szão é igual a Hzinho sobre Szinho. Vamos procurar o valor de Hzão, a altura do poste, né? O Szão, que é a sombra do poste, vale 2 metros. O Hzinho, que é a altura da pessoa, vale 1,80. O Szinho, que é a sombra da pessoa, vale 0,6. Aí multiplicamos assim, né? Meio pelos extremos, né? H vezes 0,6 dá 0,6H. 2 vezes 1,8 dá 3,6, né? Vamos fazer aqui na frente, né? Isola o H e faz a divisão, né? Fica 0,6, melhor. Quem multiplica a variável, que a variável é o H, passa dividindo, né? Assim, a gente resolve aí uma equação do primeiro grau. Então, 3,6 vai ficar em cima, 0,6 vai ficar embaixo. Então, 3,6 dividido por 0,6 vai dar 6. Ou seja, a altura desse poste vale 6 metros. Ok? Aqui nessa outra questão, a sombra de um prédio tem 15 metros de altura. 15 metros. A sombra de um prédio tem 15 metros, no mesmo instante que a sombra de um poste de 5 metros tem uma sombra de 3 metros. Encontre a altura do prédio. Então, como é o maior, vamos chamar o prédio aqui, né, a altura do prédio, de Hzão. Aqui a sombra, vamos chamar de Szão. Aqui é o Hzinho, aqui é o Szinho, né? Vamos aplicar a mesma relação, né? Os lados paralelos, no caso as alturas, são proporcionais, as sombras também são proporcionais, né? Assim como os raios de luz aqui, ó. Tá? A hipotenusa dos triângulos também são proporcionais. Então, vamos aplicar de novo a relação dos triângulos semelhantes, né? Hzão sobre Szão é igual a Hzinho sobre Szinho. O Hzão a gente não sabe, repete.
O Szão vale 15. O Hzinho vale 5. O Szinho vale 3, né? Então multiplica meio pelos extremos novamente. Hzão vezes 3 dá 3. Hzão, 15 vezes 5 dá 75. Aí só divide, né? 75 por 3, né? Resolve a equação do primeiro grau. E essa divisão nós vamos ter 25 metros, tá? É a altura desse prédio, ok?